Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Maicon Pieri e eu estou aqui nessa videoconferência com o professor Hugo, que foi meu professor de pós-graduação na Universidade Positivo. O professor Hugo, ele é economista, ele é doutor pela USP, é mestre pela Universidade Federal do Paraná, e a gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito dessa questão de crise do coronavírus, como que está sendo toda essa situação de pandemia, né, professor? Falar um pouquinho de como as micro e pequenas empresas estão enfrentando esse momento. E vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então conversando. Professor, se quiser se apresentar, fique à Tá bom. vontade. Eu acho que você já me apresentou até demais. Tudo bom, Michael? Bom, estou feliz aqui de estar contigo, né? No caso, nesse momento crítico para empresários médios, pequenos, ou seja, o que eu falo, não tem ninguém que não perca nessa crise, né? Mesmo que a gente possa elencar, né, alguns setores da economia que estão sendo beneficiados pela crise são poucos em relação ao todo, né? Quando a gente faz análise econômica, a gente tem que olhar o agregado, não o individual. Então, essa visão sistêmica é muito importante. Legal. Bom, eu preparei aqui algumas perguntas Uhum. particulares minhas aqui que eu levantei e que são também perguntas de uma parte dos clientes que nós atendemos no escritório. Desde a semana passada, a partir do dia 17 mesmo, que foi o início, né, das questões de quarentena e tudo mais, eu venho acompanhando as notícias de todas as pontas, né? Então vem notícia boa, vem notícia ruim, Sim. vem informação sobre economia, vem informação do governo, né? E o nosso Uhum. foco, que é atender os empresários, micro e pequenas empresas, né, acaba gerando também muitas dúvidas para esse segmento de empresas, né? Então, empresas maiores a gente entende que tem uma participação expressiva com relação ao suporte a esse momento de crise, né? Uhum. Mas as micro e as pequenas empresas que não têm muitas vezes uma equipe Sim. técnica de consultoria, Uhum. de economistas, de advogados que possam dar um suporte amplo para poder entender como passar por esse período de crise, né? E uma Uhum. das primeiras coisas que o pessoal tem questionado, assim, né, bom, nós estamos sentindo a falta de negociações, né? Então o cliente está deixando de comprar, a gente fechou as portas, e de fato a gente está dentro de um período de crise mesmo, professor, assim, considerando as crises de 2008, né, que foram crises mais, que me parecem ser de cunho mais financeiro mesmo, né? Hoje a gente passa por uma crise que é uma crise de saúde e que está impactando diretamente na economia. Então, essa crise existe mesmo, de fato é uma crise econômica que a gente vai contar no futuro para os nossos filhos, netos e tudo mais. Sim, na realidade, Michael, a gente tem que fazer uma análise histórica em relação às crises, né? Mas brevemente, né? No século XX, nós tivemos a pior crise que o capitalismo acusou, que é a crise de 29, né? A crise do Wall Street, as empresas faliram, o mundo todo entrou em depressão, né? E aí a gente tem que explicar o que é depressão. Na economia nós temos vários estágios, né? É quando ela cresce porque o PIB aumentou, o PIB é a produção do país. Então, varia, sempre positivamente, cada vez que o país passa de um ano para o outro. Quando o país para de crescer e mantém uma taxa quase zerada, indica-se que ele está em recessão, ou seja, a máquina está parada e não está produzindo além daquilo que já produzia. Mas um estágio superior a esse, que seria um estágio um pouco mais drástico, é onde as empresas, em vez de crescer, pelo menos empatar com o ano anterior, elas decrescem significativamente e chama-se de depressão, que é um ponto onde as empresas fecham, quebram, a maioria que não consegue acompanhar essa crise, né? Não consegue porque não tem como sustentar o negócio sem demanda, sem venda, sem receita, sem fluxo de caixa, enfim. E só as grandes, aquelas que de alguma forma conseguiram se estruturar e preparar, conseguem superar. Então, a crise de 29 foi uma crise de depressão. Então, era tido, então, como a pior crise do capitalismo. Depois nós tivemos, né, as guerras mundiais, que também trouxeram
essas crises. Depois tivemos Guerra Fria, né? Em 2008 tivemos a queda, né, de novo das finanças por conta dos títulos privados, né, americanos, enfim, subprimes. Mas se você observar, todas essas crises tiveram origem humana, quer dizer, foi o homem que criou, né? Ou por mecanismos de falta de controle, excesso de especulação e tudo mais. Apesar dessa crise não ser a primeira crise sanitária que a gente está passando, é uma crise ainda desconhecida, até porque o crescimento vertiginoso do contágio do vírus corona e a falta de um tratamento consolidado que se diga, não, é dessa forma que vai ser curado, né? Nos traz um cenário, né, de instabilidade, incerteza, e que pode trazer, não estou dizendo que vai acontecer, mas pode trazer impactos muito maiores do que das outras crises anteriores. E talvez até cheguemos no nível, né, da crise de 29, se medidas não forem tomadas antecipadamente. E essas medidas têm a ver não com questões empresariais internas, porque a gente pode pedir para o seu empresário, né, tentar ser inteligente para analisar contas, negociar com fornecedor, enfim, mas isso não tem nenhum tipo de utilidade, não vai servir para nada se o sistema e a economia como um todo colapsar, né? Então ele vai ser um morto sadio, né? Tá entendendo? Entendi. Então, nesse sentido, o que a gente tem que separar é o seguinte: já estamos tendo uma crise econômica a partir do vírus corona, que pode se tornar uma crise maior, tá? Sem precedentes na história do capitalismo, se as medidas que forem tomadas daqui para frente pelos governos do mundo todo não forem efetivas. E essa é a grande questão, né? Que medidas são efetivas? O isolamento total da população, até esperar o pico passar e depois retornar às suas funções? E se sim, por quanto tempo demoraria esse isolamento? Ou então fazer essa outra proposta que hoje está sendo ventilada pelos governos americanos e pelo próprio governo brasileiro, de liberar as pessoas sadias, entre aspas, para o trabalho, né? Mesmo que a curva esteja ascendente, e depois cuidar das pessoas que têm mais vulnerabilidade, né? E aí você tem um impasse, porque como você ainda não tem, né, coerentemente uma estratégia que diga, não, essa estratégia deu certo, então é para ser usada dessa forma. Está tendo que trocar, digamos assim, o pneu do carro em movimento. E vai depender da forma como você troque que ele vai andar ou vai capotar. Essa é a leitura que eu faço desse momento. Quer dizer, é um momento crítico onde as próximas decisões, tanto dos empresários quanto dos governos locais e governos federais e mundiais, serão vitais para o desfecho da crise. O ser humano é o único animal que consegue autorrealizar o futuro. Se ele acha que vai ter recessão, ele para de consumir. Por mais que não tenha impactos no futuro, ele já criou a recessão, porque o fato dele parar de consumir já criou a recessão. Então, é um momento muito dramático, né, mundial, e traz também outros elementos, né, mas que depois a gente pode até conversar, né, que é a questão da saúde mental das pessoas, né, muitas pessoas sofrendo por conta dessa crise, por não saber o que vai acontecer amanhã, procurando uma palavra de alento, né, por parte dos contadores, dos economistas, dos políticos, de alguém que veja como que a gente fica, né? A gente fica assistindo TV e tem um banho de sangue, só tem número de mortos, infectados, ascendente, não sei o quê. E quando você vê por aí uma pequena luz, né, de uma notícia, um dado que te diga, não, o número de mortos na Itália diminuiu um pouquinho. Pô, você já disse, respira, né, profundamente. Nossa, será que a gente vai conseguir superar? Claro que vai, então. Então é essa leitura que eu faço desse momento dramático, tenso e, ao mesmo tempo, desafiador.
Uhum. Dentro do que o senhor expôs aqui, para mim eu fico com uma dúvida também, com uma reflexão no seguinte sentido, né, que normalmente uma crise econômica, ela tende a ser mais fácil de, talvez não mais fácil, assim, mas ela é mais previsível no médio e longo prazo, né, no Uhum. sentido assim de que, como houve, né, quando há uma crise financeira, muitas vezes os próprios governos injetam recursos, né, Sim. fazem ações para que aquela crise seja amenizada. Quando a Uhum. gente envolve uma questão de saúde, né, como é o caso dessa crise gerada pelo coronavírus, né, para sair dessa crise pós, né, digamos, passou o período de recessão, passou o período de quarentena, a economia ela tende, né, quando você coloca as pessoas em quarentena, ela tende a frear, né? Então, assim, reduz o consumo, A reduz máquina para, né? para, né? E aí, depois que passa esse período, você tem um momento de aceleração, né? Então, que é o momento que a pessoa retoma o consumo, que volta a produzir, volta a colocar os seus produtos no mercado, né? Uhum. Como que essas medidas de quarentena, elas impactam nessa questão, assim, de frear a Uhum. economia e depois essa aceleração? A aceleração, depois para a retomada do consumo, ela tende a ter a mesma velocidade que Uhum. tem quando se freia, ou quando se freia é algo mais assim, tipo, pisa fundo no freio, vai todo mundo para frente, dá de cara no Uhum. painel e depois quando volta, daí É, acelera, né? Como que o senhor então, percebe esse momento assim também de... como a crise é uma crise de saúde, e a gente não sabe o comportamento do vírus, se ele volta, se tem rebrote, você veja, a China acusou alguns casos de rebrote né, do vírus corona, mesmo já tendo erradicado alguma parte, enfim, contágio local, inclusive. Então, está frente a uma incerteza de que você não tem previsibilidade nem alguma, e tem uma variável exógena, né, que é uma variável de fora para dentro, que te impacta totalmente. Então, veja, pense nesse momento, né, donos de restaurantes, donos de agências de viagem, hotelaria, enfim, estão fechados, shopping centers fechados, né, pelo tempo que durar a quarentena. Ou seja, você não tem circulação de pessoas e não tem consumo. E por outro lado, né, o cara que fechou espera que de alguma forma, em algum momento, possa voltar os clientes, possa, né, trazer de novo. Só que essa recuperação, se não fosse uma crise sanitária, poderia ser muito mais rápida, porque as pessoas teriam renda, porque o governo vai dar crédito, vai diminuir os juros, enfim, a pessoa volta a ter um pouco de confiança para poder consumir e levar a vida como se nada tivesse acontecido em longo prazo. Então, a recuperação tenderia a ser mais rápida por conta disso, como aconteceu em 2008, né? A recuperação da Uhum, economia foi relativamente mais rápida. O governo agiu, o governo americano, claro que quebraram os bancos que não conseguiram, e depois, em 2009, a economia mundial já estava em franca recuperação. Só que, nesse momento, por que ela é diferente? Porque a falta de previsibilidade com relação ao consumidor, primeiro, muitos perderam o emprego, vão perder o emprego, então esse cidadão não vai ter renda. Por mais que o governo instaure políticas de ajuda, essa ajuda não será suficiente para dar conta de todas essas demandas. Por quê? Porque você teve que fechar de vez. Quer dizer, ao longo da crise, das outras crises, né, as empresas foram fechando paulatinamente, conforme elas foram vendo que não dava conta de continuar. Então, o fechamento foi aos poucos. Aqui não, aqui você tem um lockout geral, fechou uhum, tudo. Né? Então, a máquina parou. Aí você pode dizer, não, mas tem gente fazendo home office. Gente, isso aí é uma parcela mínima de todo o sistema produtivo. Quando a gente fala em serviços, e o Brasil é eminentemente serviços, mais serviços que em produção, principalmente, você tem principalmente a parada geral desse setor, que alimenta a economia. E seus clientes, por exemplo, estão vendo isso em carne própria, porque de uma hora a outra pararam de ter clientes. Então não tem mais clientes, porque o seu local fechou, então não tem opção. O dono do restaurante pode colocar um delivery, mas, cara, isso aí é ínfimo, isso aí não tem nem
nem referência para contrapor a receita que ele tinha com o restaurante aberto. Então, vamos dizer, né, toda crise passa, isso também é outra questão, né, que temos que colocar nos seus clientes e no público em geral. Essa crise vai passar, a não ser que seja o fim do mundo, que não é, né, é uma crise passageira que vai durar, dependendo do modo como ela for enfrentada e a política, né, pública for acertar com as medidas para mitigar, ela vai passar. 6 meses, 4 meses, é impossível dizer, até porque as políticas ainda estão sendo geradas, né? Mas vai passar. E quando ela passar, essa recuperação tenderia a ser muito maior e mais rápida na medida em que os governos ajudassem as empresas a se refazer. Só que, como é um lockout geral e as pessoas estão em casa, sem trabalhar, esperando o vírus, né, diminuir, você tem uma conta que está sendo gerada, que é um prejuízo grande, que pode virar depressão no futuro, porque à medida em que esse prazo aumente de pessoas sem trabalhar e a máquina, né, de serviços parar, você vai ter um problema muito maior, porque a capacidade de aguente das empresas de ficarem fechadas sem ter receita vai ser estourado e muitas vão ter que acusar falência, fechamento, enfim. Por outro lado, uma preocupação grande que eu tenho é ter visto discursos do tipo: libera as pessoas sadias, libera já e depois deixa elas terem imunidade. Essa é uma preocupação, porque se você vê o que deu certo lá fora, você não tem nenhum caso específico de um país que haya adotado essa medida e que tenha dado certo. Tenha assim. funcionado, né? A Holanda diz que está fazendo, mas a Holanda é um país pequeno, tem outra estrutura e tudo mais. Ainda não temos dados referentes a essa estratégia. Você tem estratégias que deram certo, como na China, por exemplo, que fechou totalmente o local onde foi gerado o vírus, onde o Wuhan, né, foi totalmente paralisado, enfim. E países asiáticos como o Japão, Coreia, né, que fecharam também. E aí você vê que o número de infectados passa a ser menor e, claro, que a estrutura é outra, o serviço público é muito mais forte, enfim. Esse negócio de liberar já as pessoas é uma questão preocupante, porque, veja, aqui na América do Sul a gente ainda está na fase do crescimento. Na China, isso aconteceu em dezembro. Novembro, dezembro, quando foi acusado o primeiro caso, e não sabemos em quanto tempo os chineses esconderam também isso, né? Mas já vão mais de 4 meses. A gente não está nem no primeiro mês. Então, me preocupa muito isso, porque, primeiro, o Brasil não tem a estrutura dos países desenvolvidos em saúde, infraestrutura econômica mesmo, para dar sustentação a isso. E segundo, você está aderindo a uma tática que pode dar certo ou pode não dar certo, logo de cara, nesse instante de crescimento. Então, me parece um pouco agressivo pensar o liberar já, e também, por outro lado, me parece muito complicado deixar as pessoas por muito tempo isoladas. Eu acho assim. Teria que se achar um ponto meio. E até dentro desse contexto, assim, as empresas, quando se fala em economia, com o efeito de crise econômica, né, quando ela acontece como voltando, né, de volta de 2008, mas enfim, que acontece nos Estados Unidos e ela reverbera em outros países, mas ela não causa impacto, ela causa impacto direto, mas ele é amenizado, né? Hoje, com essa questão do corona, é um problema mundial, né? Então, você tem uma recessão em todos os países, praticamente todos os países que têm hoje o vírus se disseminando, você tem as mesmas políticas, assim, de segurar, de manter as pessoas em casa, né? Quando a gente troca esse modelo, né? Então, ao invés de deixar as pessoas
em casa e retoma uma atividade econômica que acontece só dentro daquele país, o reflexo dos outros países do mundo não vão impactar também dentro dessa atividade do país? Ele não vai sofrer também o impacto do crescimento, porque os outros países do mundo também não vão estar gerando a economia necessária para poder fazer a roda andar? Sim, a gente Ou... faz parte de um sistema, a gente é uma partícula de todo um sistema, né? No qual você tem dois países que são os principais atores, né? China e Estados Unidos. Não esquece que antes do vírus estourar no mundo, nós tivemos uma queda de braços direcionada entre essas duas potências, ou seja, de alguma forma, há uma briga política, geopolítica no meio. Então, não é uma questão somente de entender esse jogo político do ponto de vista de combate eminentemente um inimigo que é só o coronavírus. Não esqueça que, em tempos de crise, o dinheiro muda de mãos. Isso aí é uma coisa importante, tá? E o poder também muda de mãos. E é nesse contexto que você tem um discurso do Trump, por exemplo, alinhado com um discurso do presidente aqui do Brasil, né, que tende a essa questão. Só que, veja, o Brasil não é Estados Unidos, o Brasil não é a primeira potência do mundo, o Brasil não tem a estrutura que os Estados Unidos têm, enquanto a sistema de saúde, enquanto a Estado mesmo. Então, querer fazer a mesma coisa, e sem contar que, nos casos dos Estados Unidos, já estão numa outra fase, né? Queria compartilhar aqui contigo, na minha tela, e eu vou mostrar para você aqui, por exemplo, e para os seus clientes, né? Não sei se você está conseguindo ver aí. Sim, Então, esse aqui é um mapa da Johns Hopkins University, que é um centro bastante referenciado no mundo todo, né? E ele faz um mapeamento online, né, de casos do coronavírus por país e por mapa. Perceba, nós hoje, nesse momento, aproximadamente, né, temos 438.749 casos, sendo que desses, 19.675 mortes. Daí, o que esses defensores do lockout no estão fazendo? O cálculo seguinte. Então, você divide 19.675 por 438.749, e aí você vai ter 4% da população morta para essa infecção. Então, o que eles estão fazendo, o cálculo desse momento? É que o número de letalidade é baixa para o vírus, né? Tanto que tem gente que está se cuidando em casa, né? Inclusive nós dois mesmo. sim, a gente pode estar com coronavírus nesse instante. Só que pelo fato de não estarmos dentro da população de risco, que é pessoas com idade avançada e pessoas com predisposição a ter outras doenças, né, que já tem outras doenças como câncer, problemas pulmonares, que são os que nas estatísticas aparecem como os falecidos, a maior parte é dessa população, a gente consegue desenvolver um sistema imunológico que possa superar o vírus. Então, essa baixa letalidade, entre aspas, que os governantes que são apoiadores dessa liberação da população sadia para o trabalho, estão olhando nessa perspectiva. E ainda mais, né, eles falam assim, olha, em vez de olhar esses pontos vermelhos aqui, imagine que, em vez de ser coronavírus, seja acidentes de trânsito, né? Quantas bolinhas nós teríamos? E aí aparecem os números. Quantas pessoas morrem de câncer no ano? Aí aparece um número. Talvez o mapa seja até muito mais tenebroso. Até porque a gente já convive com muitas doenças que a gente não tem como curar, né? A própria gripe não tem cura, né? Essa gripe comum. A gente tem como diminuir, atenuar, enfim, prever, se precaver, tomar uma vacina, não para curar a gripe, mas para não pegar a gripe. Mas essa gripe comum que a gente pega hoje, há 200 anos matava
milhares de pessoas, né? Isso, milhares de pessoas. Né? Hoje, você vai numa farmácia, compra um remédio que há 200 anos não existia. Não existia, né? Poderia ter salvo muita gente. Então, e dentro dessa perspectiva, só que veja só, Michel, aqui nesse canto, onde está passando o meu mouse, se tem uma curva amarela, não sei se você está conseguindo ver. Sim, visualizo sim. Que é uma ascendente, né? E em matemática isso chama-se exponencialidade. Exponencialidade é o fato onde você tem um evento se multiplicando, mas de uma forma descontrolada. Ou seja, a pessoa que está com coronavírus, por exemplo, ele demora, dizem os especialistas, 15 dias para acusar algum tipo de sintoma, né? Tem gente que nem acusa sintoma. Então, durante esses 15 dias, o cara que pode estar contaminado, ele faz contágio com as pessoas que ele se envolve. E essas pessoas que são contagiadas, contagiam outras pessoas e por aí vai. Então, você tem um contágio exponencial. Então, na realidade, não é a letalidade do vírus, porque a gente está vendo aqui que a letalidade é relativamente baixa. Mas o que a gente está analisando aqui? Que é a incapacidade da estrutura de saúde dos países que está colapsando, ou que vai colapsar em algum determinado momento, e que chegue, por exemplo, no patamar da Itália, onde você teve uma população adulta, mais velha, né? E aonde os médicos tiveram que fazer o papel de Deus, de ter que escolher quem que vivia e quem que morria. Por quê? Não porque o vírus estava só matando eles, mas sim porque você não tinha estrutura, não tinha um respirador suficiente, né? Respirador para dar para essa pessoa. Então você passa a dizer, esse aqui tem 80 anos, esse aqui tem 90, então vamos escolher o de 80 para viver. Infelizmente, o que não pode se chegar é nesse nível, né, de você ter um sistema colapsado e, de novo, né, o Brasil não é Estados Unidos. A gente pode copiar coisas boas dos Estados Unidos, enfim, espírito americano de fazer negócios, que eu sou a favor, eu sou pró-mercado, você sabe disso, nas minhas aulas eu falei isso, mas tem uma parte onde você diz que o mercado por si só não resolve, que ele precisa de ter uma ajuda, né, de uma fortaleza. Então, nesse ponto, o Brasil não pode copiar os Estados Unidos no sentido de pensar que a mesma coisa que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E me preocupa muito esse discurso atual de ter que liberar as pessoas independente do estado. Aí cuida dos velhinhos em casa. Tá, mas quem que vai cuidar dos velhinhos em casa? As pessoas infectadas. Você vai ter que ter outra estrutura para isso, não? Entendeu? É complicado. E, ao mesmo tempo, né, a gente tem que se colocar na situação desses governantes também, porque uma coisa é só criticar por criticar, mas pensa que difícil deve estar sendo feito para os governantes tomarem decisões, porque, de alguma forma, eles estão escolhendo quantas pessoas vão morrer e quantas pessoas vão... Então, quando se fala em no lockout, então liberar as pessoas, né, também tem um porém. O porquê disso é que a economia não entre em depressão, que é aquela questão que eu já lhe falei no início, e que mais pessoas morram, não pelo coronavírus, mas por depressão, por falta de emprego, por fome, por outros contextos que venham com essa crise. Então, tem gente falando que o remédio possivelmente seja mais forte, né, que o vírus. Então, nesse ponto, eu tenho já mais ou menos, a gente ainda tem que estar, né, se conscientizando para ver de que lado você está. Não tem lado para estar, sabe? Mas você tem exemplos bem-sucedidos e você tem também, por outro lado, um futuro totalmente negro, né, que está vindo aí. Então você tem que chegar a um término médio, não é? Acho que liberando o geral, no meio da crise de pico, que você vai conseguir superar isso. Ontem até eu vi numa conferência que eu participei que uma das pessoas comentou assim que as opiniões deles não valia mais do que 48 horas, porque estava tão incerto assim o que seria desse processo da economia como um todo, né, que 48 horas era um período muito curto para se tomar uma decisão, para se ter uma
uma definição do que vai acontecer nos próximos dias, próximos meses, né? Uhum. Sim, é uma questão de, como eu lhe falei, falta de saber o que vai acontecer no futuro e medo de tomar uma decisão que afete radicalmente, que seja uma má decisão, né? Essa é a questão. Uhum. Bom, professor, dentro de todo esse contexto também, né, a gente sabe que no Brasil a maioria das empresas, né, são micro e pequenas empresas, né? Então a gente tem um Uhum. volume extremamente expressivo de micro e Sim, pequenas empresas. E esses empresários, eles expressam também algumas preocupações nesse momento de crise, né? sim. O senhor já tem hoje mapeado algumas incertezas de alguns micro e pequenos empresários locais aqui, né? Que Sim. eu acredito que reflita também a realidade da grande maioria dos empresários pequenos do Brasil, né? Quais são essas incertezas, assim, e de que forma que o micro e pequeno empresário pode atuar para tentar amenizar um pouco esse impacto dessa crise? Tá. Eu acho que a gente tem que mapear primeiro e dividir por grupos, né? Porque nem todas as empresas estão na mesma situação, apesar de todas vão ser afetadas, né? Pelo vírus corona e pela crise. Na realidade, todas vão ser afetadas dependendo do estado das contas que cada uma tenha. É a mesma coisa com o ser humano, né? Uma pessoa que tem um Uhum, bom sistema imunológico vai ser impactado de forma diferente de uma pessoa que tenha problemas respiratórios. A mesma coisa a gente pode usar para as empresas micro e pequenas, né? Infelizmente, a gente está vindo de uma crise já não digo crise, mas de uma economia com pouco crescimento já há uns 2 anos, né? Onde as empresas estavam tendo problemas de caixa, problemas de faturamento, por conta de um outro contexto, que era essa modernidade trazida pela inovação, pela tecnologia, e o aumento de concorrência, principalmente por empresas de grande porte, que tinham recursos financeiros para investir, mesmo que elas não deem lucro. Essa é uma uhum. outra das coisas que Sim. acho que essa crise vai deixar claro, né? Que não tem mais Uhum, essa magia de você ter empresas sem lucro. Isso não existe no capitalismo, né? uhum, Então, as pequenas e médias empresas sofreram uma concorrência brutal por conta dessas empresas que tinham capital de giro e eram grandes, né? Então, o desafio delas se modernizarem, delas adotarem técnicas de inovação era muito grande. Só que as empresas que não conseguiram fazer essa transição, ou ainda estavam pensando em fazer essa transição, já vinham tendo esses problemas, né? Eu coloco, por exemplo, a tua profissão, né? O contador, contador, por exemplo, antes você tinha a figura do contador que fazia o serviço e que era eminentemente uma peça-chave essencial dentro das empresas. Conforme a modernidade vai avançando, né? Você tem a polarização desses serviços, enfim, e uhum, tem tecnologia para inserir, né? Tira um pouco essa dependência, aí você passa a ter outras soluções. A educação é a mesma coisa, o professor em sala de aula não existe mais, agora é tudo online, enfim. É nesse contexto que essa falta de capacidade de entender esse novo mundo trouxe um problema já antes da crise. Com o coronavírus, todas as doenças ficaram maiores, todas as dores ficaram maiores. Por quê? Porque além do cara ter o desafio de tentar sobreviver com a pouca demanda que ele já tinha, agora ele tem que viver sem demanda, né? Sem receita, sem uhum, fluxo de caixa. E aí que está. Então a gente tem que dividir as empresas que estavam já passando por um problema cruel de falta, que não tinham, que estavam alavancadas, estavam devendo e que em algum momento estão pretendendo fazer essa migração para o digital ou melhorar, né, o estado de contas. A segunda, o segundo nível, as empresas que estavam empatando, mas não tinham problemas muito grandes, né, em questão de alavancagem, por exemplo, né, que era mais ou menos uma certa quantia. E um terceiro grupo
esse sim, pequeno, de empresas que tinham solvência financeira, que não estavam muito endividadas e que, de alguma forma, tinham recursos, né? Ou ainda tem recursos, inclusive, para passar por essa crise. O grande grupo, o número grande de empresas está nesse primeiro, de empresas já com fraquezas, né, econômicas, e que terão um baita de um desafio, e aí entra a importância de profissionais como você, de tentar, o que eu disse, né? A gente está vivendo um momento em que a gente não pode falar mais de lucro, porque achar lucro nesse momento é irracionalidade. Aliás, se alguém lhe dizer que você vai lucrar, só se você tiver a fórmula para o coronavírus, né? Se não tiver, então esquece esse negócio de E lucro. vender ela por um preço bem... Pois é. Aproveitar a oferta e demanda, né? Se você não tem, então esqueça. Se você não vender luvas nem álcool em gel, também esqueça. Entendeu? Como a gente sabe que a maioria de empresas são serviços que vivem do dia a dia, então o desafio dessas empresas será de pegar profissionais que as ajudem a, pelo menos, identificar se elas têm suficientemente capacidade para passar essa crise ou, infelizmente, porque isso também é uma questão do capitalismo, faz parte, de dizer, de analisar, olha, infelizmente acho que é melhor parar por aqui, resgatar, né, aquilo que a gente ainda tem e partir para outra, né, porque isso faz parte do capitalismo, rever posições sempre. Né? Então, esse primeiro grupo, que é onde estão as grandes empresas, grande quantidade de empresas, eles vão precisar muito de vocês, né, profissionais que possam mostrar luzes, mostrar financiamentos que o governo pode estar dando, achar saídas, diminuir, aderir a alguns planos do próprio governo para diminuir a questão da tributação, enfim, porque o governo, dentro das suas políticas de salvar a economia, estão lançando vários programas, né? E aí o empresário vai ter que ser cirúrgico, né? Porque também ele não pode esquecer que essa crise é passageira, como falei, e quando ele sair dessa crise, por exemplo, ele vai precisar do seu funcionário. E se ele tratou mal o funcionário no momento que ele mais precisava, também não é uma questão de demitir por demitir, Sim, tirar para cortar custos. Eu acho assim, numa crise todo mundo perde. Não tem um cara que ganha e outro que perde. Todo mundo perde. Então, se a gente não tiver capacitado para entender que todos vamos perder e que o sacrifício tem que ser conjunto para sair dessa crise, isso é inevitável. O segundo grupo de empresas sadias, que de alguma forma estão empatadas, né, terão que também se aderir a esses planos de ajuda do governo e tentar ver soluções, opções para fazer algum tipo de investimento, usar recursos para usar investimentos que as ajudem, né, a sair da crise. Então, por exemplo, uma das áreas que vai crescer muito, já estava em crescimento e agora vai aumentar, é o delivery, por exemplo. É um exemplo isolado, tá? Delivery, né, os restaurantes, por exemplo, vão se dar conta de que não vale a pena ter uma estrutura do dia a dia, de você ter tantas mesas, com uma capacidade instalada, uma estrutura grande, enfim. Porque as pessoas, agora, mais do que nunca, vão sair dessa crise com vontade de fazer delivery, só delivery, porque não querem se expor, querem ir para e eventualmente ir para o restaurante. Aí eu te pergunto, vale a pena ter um restaurante, uma estrutura grandiosa para dar sustentabilidade? Não dá, tá? Então é essa a hora de redirecionar seus investimentos, seu modelo de negócios, pivotar, né, como a gente fala, olhar outros setores dentro do teu mesmo setor, outras oportunidades dentro do teu mesmo setor, né? Voltando à área de restaurantes, que é uma das áreas que eu tenho tido bastante cliente querendo assessoria, por exemplo. Tem um modelo que não é novo, né? Mas que já vem tendo forças, que é o modelo de takeaway. Já ouviu falar? Não Então, é um conheço. modelo assim intermediário entre restaurante com capacidade instalada, com mesas, e
o delivery. Então a pessoa vai lá, não é um baita de um restaurante, sim um espaço onde, se a pessoa quiser, pode comer lá, mas só tem 4 mesas, só tem um garçom, mas ela vai lá só para pegar a comida e levar para casa. Por isso chama take away. Esse é um modelo, por exemplo, que para esse evento é vital. Para que você vai sustentar um restaurante grande, né? Se você pode ter um intermédio, né? Então, e até mesmo o restaurante grande, ele tem pequenas situações podem impactar no fluxo financeiro dele, né? Então, pega um período de chuva de 20 dias dentro de um mês, a quantidade de pessoas que vão até o restaurante, que vão consumir nesse estabelecimento, automaticamente reduz também, né? E depois por dessa outro crise, lado, imagina quem vai querer ir para o restaurante, né? Mesmo que o vírus seja controlado, enfim, medo, receio, pelo menos por um tempo, né? Então, existe essas saídas. Então, o que eu recomendo a esses profissionais, esses empresários? Cara, não pense que essa crise vai ser uma crise que vai deixar as coisas como estão. Muito pelo contrário. Todos os negócios vão ter que ser remodelados, todos os negócios vão ter que ser revistos, e a sensibilidade do empresário e do seu assessor serão fundamentais para escolher um caminho certo para encarar o futuro, ok? Ou seja, o cara achar que essa crise vai passar, vai matar gente, mas vai continuar tudo como está, isso não é. Até as relações de trabalho, de home office, imagina uma empresa hoje com seus funcionários fazendo home office. Cara, ela vai dizer, poxa, para que eu estou tendo capacidade instalada aqui? O cara pode trabalhar em casa, não vai ter custos de transporte, de alimentação, não vou ter que dar vale transporte. Ele pode tranquilamente trabalhar em casa. Eu tenho um vínculo com ele e, pô, se for o caso, né, a gente faz um outro contrato, enfim, e as normas, as leis trabalhistas também estão apontando para isso, né? A flexibilização dessas relações de trabalho, né, CLT, enfim, o que eu sempre falava, não sei se nos teus tempos de aluno, mas eu dizia assim, olha, daqui a um tempo nós teremos uma relação de PJ para PJ, não existe mais CLT, esse negócio de você se aposentar no lugar onde você trabalha, já era, né? Porque não tem mais espaço para isso. E a adoção da tecnologia, ela facilita muito nesse quesito de home office, principalmente, né, empresas prestadoras de serviço, como é o nosso caso de contabilidade, empresas de advocacia, engenharia, né? Antigamente você precisava ter ali o servidor próprio conectado dentro do escritório, aí você vinha, conectava seu computador na rede do escritório e também para poder circular com as informações internamente, né? E hoje já temos recursos que são inclusive até mais baratos do que você ter uma estrutura interna, né? Que você faz alocação num servidor online, que é o servidor na nuvem, coloca os seus arquivos lá dentro, né? E consegue com isso de alguma forma disponibilizar somente para aquelas pessoas com autorização o acesso desses dados também. Sem dúvida. Olha, Michel, eu via o home office já se tornando uma realidade, mas ainda tímida, porque o ser humano é sempre, assim, ele é desconfiado, né? Quando tem uma nova tecnologia, a primeira coisa que ele diz não vai dar certo. A segunda, já quando ele é obrigado, né? Ele, aos pouquinhos, mas se essa crise está fazendo com que ele seja jogado de cabeça. De qualquer forma, né? A empresa vai ver, cara, que determinado funcionário é melhor produzir lá fora do que aqui. Eu vi o home office crescer daqui uns 3, 4 anos, só que essa crise, ele está diminuindo os prazos. É para amanhã. Então, imagina se não tivesse home office, se não tivesse internet, você não estaria fazendo o seu serviço de casa e o Brasil o mundo todo poderia estar mais parado, né? Quando nós optamos em abrir o escritório de contabilidade em 2010, a gente já veio estruturando as informações para que a gente pudesse trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então esse era o objetivo assim do escritório. Então, claro, a gente sempre teve aquela ideia assim, se eu fizer uma viagem fora, ficar não uma pode semana deixar fora, teu cliente na mão, né?
eu consigo trabalhar de onde eu estiver e ainda curtir o local que eu estou viajando e tudo mais, né? Sim, sim. E para nós lá da MAP isso não impactou tanto, porque como a gente já tinha tudo isso estruturado, então a gente já tem servidor de sistema de contabilidade online. Cloud. Todos os arquivos nossos a gente utiliza através da plataforma que a Microsoft disponibiliza, né? É, Legal. a própria Microsoft, né, ela passou por um período de transação, assim, no sentido de que ela vendia os pacotes Office, que era o CDzinho, né, Ah, que você ia lá, sim. comprava o produto, instalava, e hoje você faz uma locação do sistema deles, né? Hoje, um dos serviços que está mais crescendo são esses atendimentos virtuais, né? A Uhum. Microsoft, o Google, imagina quanto dinheiro estão ganhando nessa crise. Então, eu queria finalizar essa análise das empresas. Então, falamos das que estão em problemas, que tem que rever sua situação e ver se elas vão continuar mesmo, né? Porque essa é uma questão também de aceitar, né? Aonde Uhum. estão. A segunda, daquelas que ainda estavam com alguma saúde, de ver como que eles vão encarar o futuro, até revendo seu modelo de negócios, né? Aliás, elas devem fazer isso, não é uma opção, é uma necessidade. E uma terceira, embora tenha menos empresas alocadas, as empresas sadias que tinham fluxo de caixa, que tinham recursos. Esse é o momento de investimento. Uhum. Esse é o momento de investimento. Por quê? Porque você tem fornecedor oferecendo produtos muito mais baratos, você tem estruturas, de alguma forma, sendo vendidas a baixo custo. Então, você tem uma estrutura que está propícia, o mundo ficou barato para quem tem dinheiro hoje. Então, é uma Uhum. hora de fazer investimentos e, de repente, encarar que essa crise vai passar, enxergar novos negócios e apostar nesses novos negócios. Não é um momento de recuar, muito pelo Uhum. contrário. Assim como na bolsa você investe quando as ações estão em baixa, no mundo real, quando a economia está em depressão, é uma hora de você investir porque você consegue coisas mais baratas do que quando ela está em crescimento. Né? Uhum. Quando está em crescimento, não adianta entrar na bolsa, você vai comprar ações caras. Uhum. Mas no mundo do trabalho das empresas também. Né? Quando a economia está a pleno vapor, você não vai comprar barato. Todo mundo Uhum. vai te vender com prazos longos, enfim, fornecedor barganhando preço maior, enfim. Esse é o momento para essas empresas repensar, mas sempre olhando seu modelo de negócio de aqui para frente. Nada, Uhum. repito, nada vai ser igual ao que era antes, a partir dessa crise. E dentro desse contexto, professor, pensando que micros e pequenas empresas criativas, né, que tendem a trazer soluções interessantes, né, para elas também têm a possibilidade de captar esses recursos de quem já que tem esse dinheiro guardado e que muitas vezes não vai Sim, aplicar isso numa bolsa de valores, mas ele pode aplicar dentro de micro e pequenas empresas também para poder ter sim. um resultado de É, manutenção dessas empresas e sim, só que a paciência desses fundos, que antes era maior, né, porque esses fundos aplicavam na Aham. sua empresa e te davam, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos para rever. Diminuiu. Então, só se É. você tiver um negócio bem consistente, que eles vão colocar dinheiro. Por Uhum. quê? Porque haverá tantas empresas dessas, né, que ofereciam ideias mirabolantes, Aham. disruptivas, né, a palavra da moda era disrupção, não sei o quê. Aham. Nada novo, né? Já se falava disso há muito tempo. É, é, essas empresas vão cair na real, vão dizer Aham. assim, ó, infelizmente não dá para ter lucro em 5 anos. Então é melhor não continuar. Vide empresa de bicicletas, de aluguel de bicicletas por aplicativo, até Aham. os próprios patinetes, né? Imagina o que está Sim. sendo feito. Os caras estão lá com os equipamentos na rua, ninguém está usando. E a operação, quanto custa? Quanto dinheiro Aham. que eles têm que colocar no meio? Então, tem muito negócio que não vai para frente ou vai ter menos paciência dos investidores. Né? Se você não tiver Entendi. garantias, se você não tiver um negócio efetivo que tenha crescido nessa crise, por exemplo, como telecomunicações ou como soluções, esses fundos
não vão te dar da mesma facilidade que eles te davam anteriormente. Uhum. Legal. Bom, professor, acho que a gente pode, né, a gente já está chegando aí a 1 hora praticamente de conversa, né? Falamos bastante. Foi muito produtivo, assim, e Que bom. me esclareceu muita coisa e com certeza é, vai ser muito esclarecedor para muita gente que eu conheço, que participa junto comigo aqui dos grupos que eu trabalho, né, dos clientes que nós atendemos. E se o senhor gostaria de encerrar aqui o nosso bate-papo, Sim, eu né? sempre acabo as minhas falas com uma mensagem de esperança, né? E não é aquela motivação por motivação. Você veja, quase 90, 80% do nosso bate-papo sempre foi mostrando a realidade. Em nenhum momento a gente disse que isso aqui é uma marolinha, uma gripezinha que vai passar e todo mundo vai voltar a ser feliz. Muito pelo contrário, né? Sim. Vejo uns 2 anos, 3 anos ainda para a economia se recuperar e voltar ao patamar de um ano atrás, que já é pouco, né? Uhum. E isso se as medidas que foram tomadas daqui para frente pelos políticos forem efetivas, né? Se não forem, esse prazo vai aumentar. Mas, de qualquer forma, na história econômica, sempre teve crises, né? De várias dimensões, né? A gente falou do século XX para cá, mas se a gente olhar antes, né, teve crises sanitárias, inclusive, que dizimaram milhões de Uhum. pessoas. Tipo a gripe espanhola, enfim, fome mesmo. Enfim. Uhum. Então, e o mundo não acabou. Quer dizer, quem que sobreviveu, quem foi capaz de encarar esse processo de crise e que teve a capacidade de se reinventar e ver um futuro, né, novo, porque assim, ó, uma crise te traz caos, e esse caos te dá 2 opções, ou você morre, ou você desenvolve. Não tem Uhum. terceira opção. Tá? Esse aí, inclusive, faz parte da segunda lei da termodinâmica, chama-se caos. Né? Então, ou a pessoa ou a empresa morre nessa crise, porque infelizmente não aguenta, ou Uhum. ela se desenvolve, ou ela consegue ter capacidade de liderança, de gestão, né? E de remodelar seu negócio, enfim, e vislumbrar um futuro melhor. Então, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise mais fortes e fortalecidos e que todos tenhamos nessa crise um ensinamento, né, de que Uhum. o mundo é feito de ciclos, né? Eu via o ano passado, por exemplo, essa exuberância, né, de empresas, de gente achando que estavam entrando num outro patamar do capitalismo, onde o lucro não era mais necessário porque nós tínhamos coisas gratuitas e ninguém queria pagar por nenhum serviço, né? Você mesmo Uhum. pensou isso, né? Pessoas não valorizando o teu trabalho porque tu tinha um sistema online que dava conta disso e não precisava a figura humana do Uhum. Michael para dar dicas, né? Cara, nada é de graça nesse mundo. Uhum. Tudo aquilo que era dado como gratuito, hoje vai ser cobrado. Porque Uhum. isso aí tinha um objetivo, que era ter uma base de clientes. Só que isso sem lucro não significa nada. A Uhum. empresa morre simplesmente. Uma empresa tem como objetivo fundamental o lucro. Se ela não tiver isso, então ou ela vira uma ONG ou ela vira, né, uma empresa de assistência. Né? Mas não Uhum. é esse o caso, né, das nossas empresas. Né? As nossas empresas têm que visar lucro, porque a partir do lucro depende a saúde dos seus funcionários, né, e de todo o sistema. Então, essa visão das pessoas não valorizarem o trabalho do micro, do pequeno empresário, do profissional, cara, tem que mudar a partir dessa. Uhum. Por quê? Porque se antes você tinha regalias, você não pagava nada por usar o sistema de comunicações, por usar o sistema de contabilidade, porque o cara te cobrava noventão e, né, a máquina
te atendia Faz tudo. totalmente. Mas quem que está do seu lado nesses momentos mais trágicos? Vai lá, liga então para a máquina para ver se o cara vai te dar alguma dica muito específica, que ele vai te dar um FAQ, ou então uma inteligência artificial que vai conversar contigo, mas que não vai sair do lugar, porque nem sabe o seu nome, nem sabe quem você é, enfim. O momento então, que você está passando, né? A situação que você está vivendo naquele momento, né? Então, esse é um momento de repensar isso, né? Porque a gente estava muito enlouquecido por conta disso, de ter tudo de graça, de ter tudo gratuito, de não valorizar o trabalho do pequeno, do médio empresário. Agora, acabou isso. Por quê? Porque não vai ser mais nada de graça, né? Ou a empresa tem lucro ou ela está fora. Então, esse é o ponto, porque toda crise, já fechando minha fala, quando você vê uma crise vindo, é quando você tem um período onde todo mundo entra numa loucura da exuberância. Todo mundo fica falando em trilhões de dólares, de investimentos bilionários, que o rapaz que conseguiu ser rico com 20 anos, empresas que te permitem levar cachorro para abraçar, e que não interessa se você trabalha ou não, o que interessa é a produtividade, se pode jogar. Cara, tudo isso tem um preço. E, infelizmente, o preço que a gente está pagando, vai pagar nessa crise por conta disso. Então, tudo isso tem que ter custo, tem que ser precificado, nada é de graça nesse mundo. O trabalho do profissional tem que ser remunerado, o trabalho do empresário tem que ser remunerado como deve. Esse negócio de vender abaixo do preço, a pior coisa que inventaram, né? Mas tínhamos, né? Gente dando créditos para você consumir de graça, comida, enfim. Isso acabou. Essa crise vai nos trazer a realidade. E, infelizmente, as crises são para isso. Por isso que a gente chama de ajuste. As crises ajustam. Então, você vem de um período de euforia e passa por um período de pé no chão. Então, a partir de agora, é pé no chão e sem vislumbrar, né, coisas fantasiosas, unicórnios, sei lá, duende, enfim. É mais ou menos nesse sentido, né? Então, é essa mensagem que eu queria dar. Quer dizer, a crise vai passar, tem a capacidade de sair dela mais forte, e se não conseguir, bom, também tem a capacidade de entender que você pode refazer, né? A sua vida continua, ninguém está tirando sua vida, e se reerguer e ter um futuro diferente, né? Até melhor depois. E sempre analisando as possibilidades, né? Então, se é o momento de fechar, infelizmente tem que seguir esse caminho, né? Não adianta, talvez não se endividar mais ainda para manter um negócio, né? E aí, né? Acho que uma das coisas que a gente como contador aprende e que leva para a vida toda é sempre a questão de um princípio que é o princípio da entidade, né? Então a gente sempre separar muito bem o que é pessoa física, né, do que é pessoa jurídica, né? Então, assim, o que vai ser saudável para sua pessoa física, inclusive, né? Assim, manter um negócio que talvez ele vai te causar mais problemas, vai te dar um AVC, um infarto, qualquer coisa assim, né? Em razão de crise, ou você pode repensar isso, né? Segurar em alguma talvez até, se for necessário mesmo, né, encerrar uma atividade, mas se reinventar, como o senhor mesmo já falou aqui várias vezes, né, buscar outras possibilidades para poder manter-se ativo economicamente também, né? Perfeito, é isso aí. E tentar vislumbrar, ver que a vida é uma viagem, né? É uma eterna viagem. E se você interromper essa viagem, sei lá, você está deixando de viver. Então, é isso. A crise vai passar, independente do que os governantes foram fazer, se a gente vai ficar muito pobre, menos pobre, mas a vida segue e tem que ter essa capacidade de se reinventar e continuar mais forte ainda para uma próxima crise, porque ela virá também, né? Assim como períodos de exuberância virão, outras crises também virão. Legal. Professor, muito obrigado pela conversa. Um grande abraço, cara. Muito esclarecedor e gostaria também de reforçar assim, que o professor ele tem um grupo, né, que atende pequenas empresas, né? A gente
pode compartilhar isso também, né, para outros micro e pequenos empresários aí que não sabem nem o que fazer nesse momento de crise. A gente está, eu ingressei nesse grupo ontem, né, também, professor, então tá ajudando. a gente está disposto ali a trocar um pouquinho de opiniões, trocar ideia com o pessoal para tentar trazer algumas sugestões de como driblar essa crise aí, né? Tá porque bom? se você não for solidário, você não vai ter cliente, né? E esse cara que não vai ter renda não vai consumir de você. Então é o pensamento sistêmico egoísta e ao mesmo tempo conciliador e empático, né? Você tem que se colocar nos sapatos do outro também. Beleza, Legal. Michel? Beleza, Abraço. muito obrigado. Até Falou, mais. cara. Tchau, tchau. Tchau.